E aí, gostaram da aula de ontem? Gostaram do meu avatar? Então, eu gostei bastante, sabe? Eu achei legal. Na hora que eu montei ele, eu achei legal. Achei legal porque ele até é um pouquinho mais novo que eu, né? Mas vamos lá, direto aqui do Química G, o canal do professor Germano no YouTube. Para você, né, que é aluno do ESA Pariquera Sul, vamos aí para nossas aulas virtuais, tá? A aula de hoje é para o terceiro ano, né? Terceiro ano, Química, e vamos lá. Né? Nós estamos no capa 2, setor A, né? E segunda apostila, então vamos lá. Aulas 11 e 12, página 109, ok? Pega a apostila agora, pessoal, vamos pegar a apostila, vamos abrir na página 109 e vamos seguir exatamente como a gente faz quando nós estamos em sala de aula, tá legal? Beleza? Então vamos lá. Então, partindo para a aula. Então, só que antes da gente, propriamente dito, entrar na aula, né, tem as atividades mínimas do encontro passado, né? E vocês já estão lá no terceiro ano, né? Na verdade, a gente está fazendo uma grande revisão. E então o que, que eu vou sugerir? Eu vou sugerir o seguinte, né? Eu vou passar para vocês aqui pela aula, através da aula, o gabarito, né, da atividade mínima. E que está aqui, já está aí no slide, né? Vocês estão vendo, olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Eles estão aqui, são 6 questões, né? 6 questões do caderno de exercícios do terceiro ano. Então, é legal vocês fazerem, né? O ideal é fazer realmente sozinho, né? Fazer sozinho e tal. Até porque se eu for pegar item por item aqui e a gente for desenvolver aqui através do vídeo, eu vou ter que fazer um vídeo só para isso aqui. E aí a gente vai acabar tomando muito espaço e etc, etc. Como o grande desafio de vocês é fazer, então eu estou colocando a resposta, tá? Eu revi todos os exercícios, né? Eu li todos os exercícios, vocês vão comparar, né? Vocês vão ler esses exercícios e vão colocar essas respostas, ok? Mas professor, isso eu não entendi. Se eu não entender o exercício, não tem problema, né? Você entra em contato comigo, né, via Clasap, química.gelufemu.com.gmail, né, .com, que é o e-mail lá do YouTube, ou se não, via Plural, né? Hoje mesmo, na aula de hoje, eu fiquei lá, ó, eu fiquei o tempo todo online, né, das 7h40 até as 13 horas, e todos os alunos que entraram em contato comigo via Clasap, eu procurei responder o mais rápido possível, na hora, né? E a gente interagiu muito legal, foi muito legal. Aliás, foi uma experiência muito legal, né? E aí eu gostaria que vocês fizessem isso. Isso fica como um desafio, tem que ser um desafio. Vocês são o terceiro ano, na verdade vocês estão recordando, né, o que a gente está falando. A gente já viu isso, a gente já abordou esse assunto e não é nenhuma novidade, né? Não tem nenhum chabu nessa história. Então dá muito bem para vocês fazerem isso, tá bom? Beleza? Então combinado. E aí qualquer dúvida, se você tiver uma dúvida, você ou tira uma foto, né? Tira uma foto, manda um print, né? Ou seja, de alguma forma você entra em contato comigo que a gente vai tirar todas as dúvidas. Beleza? Então vamos para a nossa aula então, né? Essa aula que é, está programada para hoje, né? É as aulas 11 e 12, tá? Também do capa 2, né? É, e, a, e, a, e a equação do estado do gás ideal. Nós estamos falando sobre o quê? A gente está falando sobre gás, né? Sobre os gases. E os gases, a gente
imagina sempre um comportamento perfeito, né? Um comportamento ideal. Na realidade, nem sempre é assim, até porque a maioria das substâncias elas sempre vêm com contaminantes, elas sempre têm contaminantes. E esses contaminantes acabam, às vezes, influenciando no comportamento dessas substâncias. No caso do gás, é a mesma coisa, né? Então, todos esses cálculos que a gente faz, todas essas abordagens que a gente está fazendo, elas são abordagens olhando sob o ponto de vista ideal, não real, mas ideal. Então, quando eu falo lá, quando a gente avaliou, né, aquela condição inicial e aquela condição final de Povotot-Piviti, ou seja, pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual, né? É igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Aquilo é uma relação matemática, né? Dentre todas as transformações possíveis, né? Quando nós não levamos em consideração dentro desses cálculos, né? Quando a gente faz uma avaliação, a gente não leva em consideração o número de mols ou a quantidade em gramas, né, da quantidade de gás que está ali dentro do recipiente. Ou seja, a massa, né, a massa. E então, mas a gente pode ficar só avaliando dessa maneira? Não, a gente vai ter que também, né, em algumas circunstâncias, nós temos que levar em consideração a quantidade de massa, né, a quantidade de massa que está dentro desse contexto, né? As três principais variáveis quais são? Pressão, volume e temperatura, né? São as três. Aí agora nós vamos inserir, né, agora a massa, tá? Nós vamos inserir nesse contexto a massa do gás. Como que a gente analisa massa em química, né? Quando eu subo numa balança, olhando aí para a vida normal, natural, eu avalio como? Eu avalio em gramas, em quilogramas, né? E em gás. Quando que a gente vai avaliar um gás? O gás tem tudo a ver com a química, né? Então, em química, quando nós falamos de massa, a gente vai falar em gramas também, né? Vamos usar o padrão normal, né? Essa é a nossa referência normal. Porém, nós vamos falar quimicamente, número de mols. Né? O que é número de mols? N, né? O famoso número N. O número de mols é a massa, né? Da minha substância problema, né? Da minha coisa, dividido por 1 mol dessa substância, pelo valor de 1 mol, ou seja, da sua massa molar. Ok? Beleza? Então esse cientista aqui chamado Avogadro, ele levantou essa hipótese de que volumes iguais de gases nas mesmas condições de pressão e temperatura contêm igual número de moléculas ou mols. Ou seja, todo gás, né, quando ele está nas condições de pressão e temperatura normal, né, na CNTP, né, nas condições normais de pressão e temperatura, o volume vai ser sempre 22,4 litros, tá? Então tá aqui, ó, o que é o volume molar, né? Isso, através de experiências, né? Avogadro chegou a essa conclusão. E a gente usa essa referência para os nossos cálculos, tá bom? Então eu tenho que saber o que você tem que guardar. Você tem que guardar que todo gás, né? Que 1 mol de qualquer gás, tá? Do cloreto de hidrogênio, do CO2, do O2, do ozônio, de qualquer gás, tá? Que o volume, né, o volume vai ser sempre 22,4 litros, né? Isso a gente sempre olhando, como eu falei para vocês, a gente está olhando pelo lado ideal. Então é o volume ocupado por 1 mol de moléculas de uma substância. Quanto que é 1 mol de moléculas de uma substância? É 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Né? Essa é a quantidade, que é o número de Avogadro. Né? Você lembra desse número, da constante de Avogadro? Então,
qual é a quantidade? Quando eu tenho 1 mol, né, de átomos de oxigênio, quanto que eu tenho? Eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se eu estiver falando de moléculas, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Então é o volume ocupado, então volume molar é o volume ocupado por 1 mol de moléculas de uma substância. A hipótese do Avogadro, o que Avogadro levantou como tese? Volumes iguais de gases diferentes, medidos na mesma pressão e temperatura, têm o mesmo número de moléculas. Ou seja, qualquer gás, né, 1 mol de qualquer gás vai ter sempre o mesmo volume. O volume vai ser sempre igual. E qual é o valor desse? 1 mol de moléculas de qualquer substância no estado gasoso ocupa o volume de 22,4 litros nas CNTPs. O que é CNTP? O volume é 22,4, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho o gás hélio, o gás hidrogênio e o gás metano, beleza? Aí aqui, qual é o volume desses gases? Eles estão todos, ó, na CNTP. O que é CNTP? Condições normais de pressão e temperatura. Qual é essas referências? A pressão a 1 atmosfera, ou seja, ao nível do mar, e a temperatura de 0 graus Celsius. Ok? Beleza? Tá? Bom, então, vocês veem que a quantidade em gramas aqui são diferentes, né? Você vê que um mol de CH4 é diferente de 1 mol de hélio. Aliás, bastante diferente, né? O CH4, uma mesma quantidade, 1 mol, em gramas é bem diferente, né? São 4 vezes mais, né? O CH4 seria 4 vezes mais pesado do que o hélio, que é só 4 gramas. Porém, tem o mesmo número de moléculas, né? Nesse caso aqui, como é só o hélio sozinho, então é átomos, tá? Aqui é uma molécula, então aqui ele tem 6,02 moléculas, tá? Aqui 6,02 vezes 10 moléculas de metano. Beleza? Tranquilo? Então vamos seguir em frente. Ainda dentro desse contexto, né, a gente vai sempre acabar numa equação. Qual é a equação? O que você não pode esquecer, né, para efeito de vestibular? Que a equação, né, do gás ideal, né, a equação do gás ideal é PV igual a nRT, tá? Da onde saiu esse monstrengo aqui? O que é PV igual a nRT? PV é pressão vezes volume, vai ser igual ao número de mols, tá vendo o N aqui, ó? Ao número de mols vezes a constante, né, a constante dos gases, tá? E a temperatura em graus Kelvin. Não esquecer desse detalhe, tá bom? Então, vamos lá, a gente partindo lá da equação geral dos gases, povotou PVT, né? Aí eu coloco isso na CNTP, o N, né, o número de mols vai ser igual, né? Vai ser igual. Então, eu posso considerar que essa relação matemática vai ser sempre igual a uma constante, tá? Essa constante vai ser essa aqui, ó, 0,082, é o R, né? O que vem a ser, na verdade, esse R aqui? Na verdade, ele é como se fosse um corretor, né? Um corretor é como se fosse um fator de correção, né, que eu vou utilizar de acordo com o tipo de pressão que eu utilizo. Se no meu problema, né, na minha visão, no meu estudo, na minha fábrica, né, onde eu estiver trabalhando com atmosferas, então eu vou usar este valor aqui neste R, tá? Então aqui, ó, se a pressão que eu estiver utilizando aqui é atmosfera, então eu vou usar esse R aqui, que é 0,082. Ah, professor, e se for em milímetros de mercúrio, muda o R? Muda o R. O R vai ser 62,3,
tá? Ah, mas qual é a unidade? A unidade é milímetros de mercúrio vezes litro sobre K, tá? Essa é a unidade aqui. E a temperatura, você vê que eu passo a temperatura para cá, né? Ela está dividida aqui, aí eu passo ela para cá com o número de mols, né? O número de mols, você lembra que eu falei que era a massa sobre a massa molar de um mol, né? A massa de um mol de qualquer substância, beleza? Então, aí eu fazendo as devidas substituições aqui, né, eu fazendo o desenvolvimento da fórmula, eu chego em PV igual a nRT. Então, qual é a equação do gás ideal? Né? A equação do gás ideal, PV igual a nRT. Sempre levando em consideração que a pressão pode ser em atmosfera, milímetros de mercúrio, Pascal, PSI. Ah, e se for Pascal e PSI, muda o R? Muda o R. Mas, professor, eu preciso decorar isso? Não, não precisa decorar, porque normalmente o valor do R, né, o valor da constante geral dos gases, ele acompanha o problema. Tá? Ele está em dados, né? Dados. R igual a 0,082. R igual a 62,3. Beleza? Então não fiquem, né, nervosos, não se afoquem, tem nada disso. É só seguir aqui lembrar, né, da equaçãozinha PV igual a nRT. Beleza? Então vamos para os exercícios, né? Os exercícios da aula, tá, pessoal? Então vocês estão aí com a apostila aberta, né? Então vamos lá para o exercício, primeiro exercício, né? Vamos fazer o exercício aqui, ó. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, um botijão de gás propano com volume interno de 41 litros contém 10 mols de um gás a 27 graus Celsius. Admitindo que o gás tenha comportamento ideal, qual será a pressão dentro do botijão? Ó, tá vendo aqui, ó, o R é 0,082 atms. Então, a resposta do nosso problema vai ser em atms, né? Então eu vou usar esse R. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, separei aqui os dados, né? Transformei a minha temperatura de 27 graus, transformei aqui, ó, em 300K, que é justamente 27 mais 273, né, que é a fórmula para mudar para a temperatura em graus Kelvin. Tem o R aqui, ó, tá vendo? O R 0,8. Agora é muito simples, né? É só substituir na fórmula, né? Ó, aqui, ó, PV igual a nRT. Então, o número de mols, onde que está aqui, ó? Tem 10, né? É 10 mols. Beleza. Então, fazendo as continhas aqui, qual é o resultado? 6 atmosferas. Beleza? Então, passe esse cálculo, faz esse cálculo e já preencha a sua apostila. Ok? Vamos então agora para o segundo exercício. Opa, antecipei, né? Então, na tentativa de minimizar os efeitos gerados pela emissão do gás carbônico, foram criadas medidas como os créditos de carbono. Créditos de carbono são certificados dados às empresas, indústrias e países que conseguem reduzir a emissão de CO2 na atmosfera. Cada tonelada de CO2 não emitida ou retirada da atmosfera equivale a um crédito de carbono. Determine o volume aproximado ocupado pela quantidade de CO2 equivalente a um crédito de carbono coletado a 27 graus Celsius e a pressão de uma atmosfera. Tá? Aí ele dá o que o R, né, o valor do R, o valor de uma tonelada também, e os pesos, né, na verdade, os pesos atômicos, tanto do carbono quanto do oxigênio, 16 gramas, isso para você poder calcular o valor de um mol, né? Beleza? Então eu vou ter que usar o quê? O que ele quer saber? Ele quer saber o volume, né, aproximado ocupado pela quantidade de dióxido a um crédito, né, de carbono. Beleza? Então vamos lá. Então olha aqui. Então eu tenho os dados aqui, eu separo os dados, o que eu quero calcular é o volume. Nesse caso aqui, você vai ter que primeiro
né, você sabe qual é a massa, ele te deu aqui ó, o valor da massa, né, ó, o valor da massa é 10,6 gramas, que é uma tonelada, né, seria uma tonelada é 1.000 kg e uma tonelada seria 1 milhão de gramas, né, 1 e 6 zeros, beleza? E o volume que é o que eu quero, e 44, volume é o que eu quero calcular, e 44 gramas é o valor de 1 mol, né, de CO2. Então, mas como é que eu calculo isso? Se calcula, somando 12 gramas com 2 vezes 16. 2 vezes 16, 32, com mais 12, 44, beleza? Então, o valor de 1 mol. Aí, então, eu vou substituir aqui, ó. Eu tenho o valor da pressão, né? Eu tenho o valor da pressão, que é 1 atmosfera. O volume é o que eu tenho que calcular e aqui está o N, né? Ó, você vê que aqui modificou. Aí eu tenho a massa sobre a massa molar. Então a massa é 1 tonelada dividido por 44 vezes R vezes a temperatura. A temperatura é 300. Então, fazendo as continhas aqui, né? Eu vou fazer as contas. Então vai dar 5,6 vezes 10 a sexta litros, né? Então vocês vejam a quantidade que equivale a um crédito, né? Um crédito de CO2. Né? Hoje, isso é muito importante, sob o ponto de vista científico, porque quanto menos, né, CO2 a gente emitir para a atmosfera, melhor vai ser para a reversão, né, do efeito estufa do qual nosso planeta está sendo vítima hoje, né? Ou seja, as temperaturas voltariam a ser mais equilibradas e a nossa temperatura não estaria tão quente como está na média atual. Beleza? Então tá bom, vamos seguir em frente aqui que tem mais exercício aqui, tá? Então vamos lá, tem mais, se não me falha a memória, são mais 3, né? Sendo esse dividido em A e B. Então vamos lá, considere um sistema formado por 2 frascos, A e B, conectados por um tubo, né? Por um tubozinho aqui, ó, de volume desprezível. Observe o esquema abaixo. Inicialmente, com a torneira fechada, o frasco contém 0,25 mol de gás de hidrogênio a 27 graus Celsius e 6 litros, né? Aí ele quer, determine a pressão exercida pelo hidrogênio no frasco, né? No frasco, só nesse né, no frasco com a torneira fechada, tá? Aí aqui ele dá 0,08, tá bom? Não pergunta, professor, não é 0,082? O correto é isso. Mas o problema te deu 0,08, você não discute, você vai usar o R 0,08, beleza? Então vamos lá. Então vamos fazer uma conta simples, né? Ó, PV igual a nRT, só substituir, então a pressão vai ser 1 atmosfera. A pressão está praticamente igual à pressão atmosférica, né? Não está muito pressionado. Né? Vamos ao B agora. Opa, de novo, né? Perdão, vamos voltar. Vamos abrir a torneira, agora vamos abrir a torneira. Antes a gente só viu um lado, né? A gente só está vendo um frasco. Agora vamos abrir a torneira. O gás irá se expandir ocupando todo o volume do sistema, com certeza. Né? Então esse gás está aqui, ó. Na hora que eu abrir isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai passar por esse tubo e vai se distribuir. O gás é assim, né? O gás, ele toma sempre a forma do recipiente do qual ele está inserido, né? No qual ele está guardado. Ok? Então determine a pressão do sistema com a torneira aberta após a situação de equilíbrio. Considere a temperatura constante durante toda a transformação. Opa, olha aqui, ó. Então é o meu velho, né? A minha velha. Deixa eu pegar aqui. O meu Povotop VT, né? Então não, na verdade é PV igual a nRT mesmo, né? PV igual a nRT, que é na parte A, e na parte B vai ser
o Povotot PVT, né? Então vai ser pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume final, ok? Então aí é só fazendo a substituição. Eu quero saber a pressão final, né? A pressão final P2 aqui, ó, tá vendo? E aí então vai ser 0,75 atmosferas. Beleza? Tranquilo, né? Não é difícil, é só raciocinar direitinho, né? Acompanhar direitinho qual é a sequência lógica. Povotot PVT, né? Lembrar das transformações isobárica, isotérmica, isovolumétrica, ou nenhuma delas, né? E quando a massa estiver envolvida, PV igual a nRT. Né? Colocou essa sequência na cabeça, você tem grandes chances de acertar 100% dos exercícios do vestibular. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Opa, deu errado aqui, tá? Isso, já abriu, né? Deu errado. Então vamos lá. Dois botijões A e B possuem volumes iguais e estão à mesma temperatura. O botijão A contém 640 gramas de gás de oxigênio, enquanto o B contém 3 vezes 10 a 24 átomos do gás argônio. Qual a razão entre as pressões de A e B? Então aqui você vai ter que colocar os dois no mesmo patamar, né? Tudo em gramas. Então vamos fazer o cálculo aqui, ó. Então ele vai aqui, ó, ele faz, ó. Então quantos mols eu tenho de gás oxigênio no botijão? Eu tenho 20 mol. Né? No caso do gás argônio, 1 mol tem 6 vezes 10 a 24, então 3 vezes 10 vai ter 5 mol. Né? 5 mol. Vou usar a relação, né? Vou usar a relação. Vou usar a relação que ele quer a relação entre os dois, né? Então é a pressão de A sobre a pressão de B, então é PV igual a nRT na parte de cima, PA, né, vezes VA, e o volume é igual, então eu posso cortar, né? Ó, corto aqui, o número de mols é diferente, né? E aqui o RT é igual também, então vai ficar pressão de A sobre pressão de B igual a número de mols de A, número de mols de B. Aí eu venho aqui, faço esse sisteminha aqui, e aí eu vou chegar ao valor, a relação entre a pressão de A e a relação de B é igual a 4, né? 20 dividido por 5. Beleza? Como é que a gente interpreta? Que a pressão no frasco A é 4 vezes a pressão do frasco B, ou seja, ela é maior, né? Então vamos agora para o quinto problema, para o quinto e último problema. Um balão A contém 20 gramas de hidrogênio, gás hidrogênio, numa dada temperatura e pressão. Um balão B, cujo volume é igual ao de A, contém 440 gramas de um gás X, na mesma temperatura e pressão. Qual gás pode estar no balão B? Dados H, hidrogênio 1, né? Carbono 12, nitrogênio 14 e o oxigênio 16. Aí ele quer saber, né, pelo resultado, a gente vai ter que saber pelo valor, né, do número pela quantidade em gramas de um átomo, ou 2 ou 3, qual desses gases a gente está falando. Então vamos lá, vou fazer o cálculo. Então, para descobrir, né, o possível gás presente no frasco B, gás X, deve-se determinar a massa molar desse gás, de acordo com o princípio de Avogadro. Em ambos os frascos contém uma quantidade, a quantidade em mol da mesma, né? Então, vamos lá. Pela hipótese de Avogadro, então eu sei que o número de mols de A vai ser igual ao número de mols de B, né? Então a massa de A sobre a massa molar de A é igual à massa molar de B sobre a massa em gramas, né, de B sobre a massa molar de B. Então 20 sobre 2 e 440 sobre M, que é a massa molar que eu quero calcular. Aí faço o cálculo, né? É só isolar o M
o MB, e aí o MB nós vamos chegar a 44 gramas por mol. Então isso significa que essa molécula tem a sua massa molar no valor de 44 gramas. Qual delas que é? É o CO2, né? É o CO2, que já estava até aqui marcadinho, né? Beleza? Não é difícil, né? Então, esses são os exercícios, então, que nós tínhamos que resolver durante a aula, né? Isso é mais para vocês poderem recordar, né? Lembrar lá do segundo ano, quando a gente falou desse... Na verdade foi no primeiro, né? A gente falou já no finzinho do primeiro, sobre os gases perfeitos. Beleza? Então vamos agora... dúvidas. Bom, as dúvidas vocês vão me mandar tanto no ClassApp, no plural, ou no quimica.xilofebu@gmail.com. Beleza? Que na verdade é o e-mail do meu canal lá, o Química G, lá no YouTube. Beleza? Então aqui, ó, então eu não falei nada aqui, né? Na verdade faltou esse slide, mas vamos lembrar o seguinte: para fazer as atividades mínimas, né, dessa aula, tá bom? Não vamos esquecer, dê uma olhadinha aí na apostila, né, na parte de baixo da página 110, que tem a relação das atividades mínimas, né, relativas a essa aula. Beleza? Então você vai lá no caderno de exercício, você vai fazer, e na próxima aula eu vou postar aqui o gabarito, né, para a gente conferir. E aí, se houver dúvidas, vocês vão entrar em contato comigo e a gente vai sanar as dúvidas. Beleza? Tá bom? Pessoal, morrendo de saudade de vocês, um grande abraço para todo mundo, muita saudade mesmo, né? Vamos aí ter fé que tudo isso vai passar logo, muito rápido, né? E a gente vai voltar a ter as nossas aulas presenciais normalmente. Com certeza eu vou contar essa história lá no dia da formatura de vocês, né? Já que vocês me escolheram como o padrinho de vocês, né? Então a gente vai contar, eu vou contar o quanto eu estive próximo de vocês, ainda que fosse de forma virtual. Beijo no coração, pessoal. Tchau, tchau, e até a próxima aula.